Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez dando início à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5, que tem como tema aqui, o calor extremo. O verso para memorizar está aqui em Isaías capítulo 53, versículo 10. Diz assim: Ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, basicamente, aquilo que a lição vai falar durante essa semana tem que ver, o calor extremo, as provas extremas, aonde Deus está disposto a nos levar. E isso, às vezes, é tão extremo que nem todas as pessoas se voltam para Deus. Algumas pessoas vão dar as costas para Deus, inclusive outras vão ter uma imagem ruim com relação à personalidade de Deus. Por exemplo, lembro que alguns anos atrás estive na casa de um amigo e a filha dele estava aprontando algumas coisas. E ele, como pai, falou: filha, olha, não faz isso, por favor. Mas a menina não ouvia. É uma menina de uns 12 anos. E ele falou novamente, ela não ouve. Falou a terceira, quarta, quinta, e a menina estava desafiadoramente contradizendo tudo aquilo que o pai esperava dela. Então chegou o momento quando ele decidiu aplicar uma disciplina. Uma das disciplinas é que não assistiria mais TV, inclusive não ia comprar mais um presente que já tinha prometido. Falei, não vou comprar mais, não, você acabou de perder o presente, você não tem mais TV durante essa semana, tá? Porque você desobedeceu. Então ele estava tentando atingir ela, com aquilo que ela mais esperava, aquilo que ela mais gostava. Só que me impressionou a resposta da menina. Enquanto ela chorava com uma raiva aí, ela olhou para o pai e disse assim: olha, você é o pior pai do mundo, eu não te amo. E eu lembro aquele amigo que em silêncio ele tentou dar continuidade às coisas que estava fazendo, Mas eu fiquei pensando, aquela menina, ela falou que ele era o pior pai do mundo, que não o amava. O que ela não entendia era que tudo aquilo que o pai estava fazendo é para moldar o caráter dela, para que ela seja uma jovem obediente, que honrasse seu pai e a sua mãe. Aquilo que o pai estava pedindo era absolutamente correto, o certo. Mas ela não tinha essa visão, ela não entendia, não tinha essa maturidade. E muitas vezes nós também assim não temos maturidade ou a visão espiritual diante daquilo que Deus espera de nós. Deus está moldando o nosso caráter, Ele está nos transformando. E às vezes Ele vai permitir que a gente chegue a um calor extremo, porque é a única maneira de nos transformar. Agora, tem pessoas que chegam ao calor extremo, mas eles se voltam a Jesus, aceitam Ele como Senhor e Salvador e permitem ser transformados. Mas existem pessoas que, do jeito que foi essa menina, começou a ter uma imagem errada do pai. Tem muitas pessoas que começam a ter uma imagem errada de Deus, não só se voltam as costas para Ele, mas se revoltam contra Deus e às vezes até se tornam inimigos de Deus. E aqui na lição do sábado disse, olha, por que Deus está disposto a arriscar ser mal interpretado por nós? Talvez porque é a única maneira de Deus conseguir aquilo que Ele espera de nós, a purificação e a transformação. Então, assim, o calor extremo é o limite até onde Deus está disposto a nos levar para, de alguma maneira, nos trazer de volta e nos resgatar. E vamos ver, basicamente, tem quatro assuntos importantes que eu quero destacar aqui com vocês. O primeiro tem que ver com Abraão no crisol. Fala a história de Abraão. Aqui em Gênesis capítulo 22, o versículo 1 e 2. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão? E ele respondeu: Eis-me aqui. Então Deus lhe disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei.
Então, sim, aqui fala sobre a prova, a grande prova pela qual Abraão ele teve que passar. Estava tudo bem na vida dele, né? Depois de 25 anos aguardando a promessa, finalmente ele teve seu filho Isaque. Agora, quando ele já está jovem, né? Deus pede para Abraão, ele disse, olha, eu quero que você faça um sacrifício de seu filho. Agora, quem pedia sacrifícios de seres humanos eram os pagãos. Os deuses pagãos que havia ao redor de Israel, eles ensinavam, né, na religião deles, se ensinava que os deuses pagãos eles esperavam sacrifícios humanos. Mas Deus nunca pediu isso, não fazia sentido. Mas Deus aparece aqui e fala para Abraão, não, eu quero que você sacrifique seu filho. Eu vejo aqui duas coisas importantes pelo qual Deus pediu que Abraão fizesse esse sacrifício. Primeiro, disse o texto bíblico porque Deus pôs Abraão à prova. Deus queria provar Abraão. Eu já lhes disse, há uma diferença entre uma prova e uma tentação. A tentação é quando o inimigo quer mostrar talvez aquilo que há de pior em nós, tá? Aquilo que é onde a gente pode chegar lá no fundo do poço. Quando Deus nos prova, ele já é porque quer mostrar o melhor que pode haver em nós. Tá? Deus não nos vê pelo que somos, mas pelo que podemos chegar a ser. Então, quando Deus coloca Abraão à prova, é porque ele quer mostrar o melhor que há em Abraão. Tá? Então, um primeiro motivo é isso, porque Deus precisava refiná-lo, prová-lo. Queria mostrar o melhor que havia em Abraão. Mas segundo, aqui também existe a ideia do plano da redenção. Tá? Deus queria que Abraão entendesse a importância do plano da redenção. Por exemplo, aqui existe um paralelismo bem interessante entre Isaac e Jesus, entre Abraão e Deus. Então, qual é o paralelismo? Diz que Abraão ele tinha seu único filho, tá? E não era apenas o único, diz era a quem ele amava muito. E Deus pede, olha, agora esse filho único que você tem, que você ama muito, você tem que sacrificá-lo. Quando você lê João capítulo 3, versículo 16, Deus disse que ele deu seu único filho, a quem ele amava muito, como sacrifício por cada um de nós. Olha, ou seja, Abraão ele está representando aqui a Deus, Isaac está representando aqui a Jesus. Agora, a viagem até o lugar onde aconteceria o sacrifício não foi de um dia. Foram 3 dias de viagem. Durante 3 dias, embora ainda não acontecesse o sacrifício, mas dentro do coração de Abraão já havia uma dor. Ele estava sofrendo, agonizando por aquilo que aconteceria. Mas no terceiro dia, ele encontra a esperança quando Deus providencia o verdadeiro cordeiro, então ele começa a ficar cheio de alegria e júbilo. Assim também aconteceu com o Pai, com Jesus. Os últimos momentos da vida de Jesus foram difíceis, tanto para ele quanto para o Pai. Mas nós vemos que no terceiro dia, Jesus ressuscitou, trazendo a esperança e a paz para esse mundo. Outro detalhe, o sacrifício não devia acontecer no vale. O sacrifício Deus apontou que deveria ser lá no monte. E assim também, o sacrifício de Jesus não foi dentro da cidade, foi lá no monte, ali que Jesus foi crucificado. Outra característica importante é quando Abraão e Isaac chegam ao pé do monte, eles vão se despedir dos seus servos e somente os dois vão. Então diz que o Isaac pega a lenha e ele carrega a lenha onde ele seria supostamente, né, sacrificado. Ele carrega a própria lenha na qual ele vai ser queimado. E ele leva. Assim acontece também com Jesus. Jesus carrega a sua própria cruz onde ele seria crucificado. Qual é a diferença nessa história? A diferença nessa história é que Isaac, ele não morre. Deus vai providenciar um sacrifício substituto em lugar de Isaac. Agora, com relação a Jesus, não. Jesus, ele se chega a morrer, ele é sacrificado. O que Abraão estava entendendo aqui é o seguinte, Deus queria lhe mostrar, Abraão, agora você vai me entender um pouquinho daquilo que significa a salvação. A dor que você experimentou
quando você estava para dar seu filho, é a dor que um dia eu vou viver de fato. Tá? Você teve esperança no final porque Isaac não morreu, mas o Messias, meu filho amado, o único, um dia ele morrerá, ele sim vai morrer. Então, queridos amigos, Deus experimentou a dor de perder um ser amado. E isso é incrível. Martinho Lutero dizia, né, que o nosso amor é como uma gota de água e o amor de Deus é como toda a água do oceano. Esse amor de Abraão, essa dor que ele estava sofrendo porque seu filho seria sacrificado, era apenas uma gota. Agora, o amor de Deus é como toda a água do oceano. Então, dessa maneira, Abraão começou a entender um pouquinho mais o plano da salvação, mais um pouquinho sobre o amor de Deus. Ele começou a ter noção daquilo que aconteceria, daquilo que Deus faria para poder redimir o ser humano. Eu vou ler aqui uma citação do Espírito de Profecia, que está no livro Patriarcas e Profetas, página 122, e disse assim, ó: a aflição que Abraão sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que ele compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. É incrível quando a gente começa a analisar, entrar na história, olha, Abraão ele não sacrificou seu filho, mas Deus se sacrificou seu filho por amor a cada um de nós. Então aí nós vemos esse paralelismo. É por isso que Jesus, em João capítulo 8, versículo 56, ele disse, olha, Abraão, o pai de vocês, falando aqui para os judeus, né? Abraão, o pai de vocês, alegrou-se ao ver meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Que dia? Qual é esse momento que Abraão viu, ele entendeu? Qual é a cena que ele viu que ele trouxe alegria e esperança? É a cena do sacrifício do Cordeiro, o Cordeiro substituto. Ele entendeu o plano de salvação. Ele entendeu que haveria alguém que morresse em nosso lugar. Agora, para ele entender essa questão tão importante, foi necessário, foi preciso ele passar pelo calor extremo. Eu fico pensando o seguinte, né? Até onde Deus precisa levar você que está me ouvindo para que você entenda os planos maravilhosos através do qual Deus está trabalhando na sua vida, na sua igreja, para a salvação do ser humano. Tá? Foi a única maneira e Abraão entendeu muito bem o plano de salvação através desse teste, dessa prova. A segunda parte da lição fala sobre o rebelde Israel. E para isso coloca o exemplo de Oseias e Gomer. Tá? Gomer foi a esposa, né, de Oseias. O ministério desse profeta é bem curioso, porque Deus manda que ele se case, né, com Gomer, e lamentavelmente ela não é a esposa que ele tanto esperava. Ela, na verdade, é uma prostituta. Ela comete infidelidade. Ele vai trair Oseias, vai ir lá se prostituir, vai engravidar, e Deus disse para Oseias, Oseias, vai lá e busca, traz ela. E Oseias vai lá, busca, a Gomer traz, a trata com amor, perdoa o pecado, vai cuidar da criança, e quando está tudo bem, Gomer novamente o abandona e vai lá na prostituição, novamente engravida de outras pessoas, depois volta e Oseias vai buscá-la e atrás de volta. E assim faz a terceira vez também. Agora, as pessoas que estavam ali ao redor, o povo que conhecia Oseias, sabiam que ele era um profeta, um servo de Deus. Todo mundo ficava comentando, né? Mas o que é isso que está acontecendo aí? Esse homem é o ingênuo? Ou o que está acontecendo? Não tem noção das coisas? A mulher o está traindo uma e outra vez. Ele está começando, está cuidando dos filhos de outros. Por que esse homem não se separa? Por que ele não dá um fim nesse relacionamento? Acho que ele é bobo. Imagine se fosse nos tempos atuais. O que as pessoas falariam? Tá? Então, quando as pessoas questionavam isso, ali Oseias agora apresentava a sua mensagem.
E ele dizia, povo de Israel, mas vocês são assim. Ou seja, Deus estava pregando a sua mensagem através da vida do seu servo, do profeta Oséias. Deus tem muitas maneiras de falar. Nem sempre a única maneira de pregar é com a boca. Às vezes, com o nosso exemplo, o nosso estilo de vida, a gente prega. E Deus estava enviando uma mensagem para o povo de Israel através da vida de Oséias. E é por isso que Oséias aproveitava e dizia, olha, mas por que vocês vêm me falar de infidelidade, se vocês são infiéis a Deus? Tá? Nossos pais, nós não prometemos sermos fiéis a Deus, que Ele ia ser o único Deus, e por que a gente vai, por que vocês vão e se prostituem diante de outros deuses? Então a mensagem era essa. Gomer, ela estava representando o povo de Israel, tá? E Oséias estava representando aqui a Deus. Tá? Deus amou o seu povo de Israel sem merecê-lo. Houve um compromisso, um pacto que Deus fez para Israel ser a menina de seus olhos. Deus nunca foi infiel às suas promessas, o pacto que fez. Mas a infidelidade veio por parte de Israel, que foi procurar outros deuses, foi flertar com as outras culturas. E Deus, ele podia de primeira ter abandonado o povo de Israel. Ele podia ter dito, né, olha, eu estou sendo fiel, mas meu povo está correndo atrás de outros deuses, está se prostituindo espiritualmente, eu vou abandoná-lo. Mas não, Deus envia profeta após profeta, o chama de volta, fala, vamos consertar a situação, seja o meu povo, eu serei o vosso Deus. E quando parece que está tudo bem, o povo de Israel novamente cai em apostasia, vai procurando outros deuses. Deus não abandona, corre de trás. É incrível. Quando você vê a história do povo de Israel, você vê que parece que cada vez o povo era pior, era mais infiel. E Deus o tempo todo buscando, trazendo de volta. Tá? Essa história, né, pelo menos a vida de Oséias, a vida dele era a pregação daquilo que Deus queria que o povo entendesse. Tá bom? Agora, quando você, aqui na lição apresenta, né, Oséias capítulo 2, versículo 1 até o 12, ali fala, né, sobre os métodos que Deus estaria disposto a usar para atrair o povo de Israel de volta. E ali disse, né, por exemplo, olha, eu vou tirar todos os privilégios que eu dei para você. Eu vou colocar esse muro, você vai passar vergonha, você vai perder isso. Então, fez tudo aquilo que tá. Vocês vão começar a padecer, enfrentar a dor. E eu vou permitir que isso aconteça, porque essa é a única maneira de vocês voltarem aos meus caminhos. É a única maneira de eu conseguir de volta o amor de vocês. Existe uma frase que muitas vezes usamos, né? Que diz, aquele que não vem por amor, vem o quê? Vem pela dor. Então era isso que Deus estava falando, olha. Eu tentei trazer vocês de volta por amor, uma e outra vez eu corri atrás de vocês, os trouxe da sua prostituição, mas vocês o tempo todo vão lá. Então a única maneira que eu vejo agora de trazê-los de volta é através da dor. Eu vou ter que tirar tudo que eu dei para vocês, vocês vão experimentar a dor e assim vocês vão vir de volta. Ou seja, o objetivo de Deus era trazer seu povo de volta ao pacto que um dia ele fez com seu povo, né? Agora, o povo de Israel passou por grandes momentos terríveis, né, de perseguições, exércitos que vieram, tantas destruições, mas por quê? Porque era a única maneira deles se arrependerem e se voltarem para com Deus. Deus não queria isso, Deus não queria destruição, tá? Mas quem não vem por amor, vem pela dor. Uma vez eu falava com um amigo, irmão da nossa igreja, né? Ele tinha um buraco aqui na cabeça, bem grande. E ele me disse, pastor, quando minha mãe estava viva, quantas vezes não me chamava para a igreja para voltar, porque eu de criança cresci na igreja. Mas eu não queria, fazia tudo o que era errado, me envolvi nos vícios, acabava minha vida aí, totalmente perdido aí nos vícios. Minha mãe nunca deixou de orar. Mas uma vez eu ouvi ela orando e dizia, Senhor Deus, por favor, traz meu filho fulano tal. Eu quero ele ver aqui na igreja. Mas, Senhor, se não for por amor, traga-o pela dor. Se o Senhor tem que machucar ele, machuca-o, mas não o mate. Se o Senhor tem que feri-lo, pode feri-lo,
não o mate. Mas se é a única maneira de trazê-lo de volta, Senhor, por favor, que isso aconteça. E ele conta, né, que uma vez estava lá em um dos bares, aconteceu uma briga aí, alguém pegou uma pedra aí e jogou na cabeça dele para matá-lo. E todo o crânio quebrou, né, toda a cabeça, né, por isso que ele perdeu uma boa parte da cabeça. Mas depois de muitos meses de estar entre a vida e a morte, aconteceu um milagre. Deus lhe deu novamente a chance de vida. E ele voltou para casa, começou a se recuperar, começou a frequentar a igreja, se arrependeu de todos os seus pecados, através da dor pela qual ele passou, e hoje está na igreja, líder na igreja, e a vida dele, ele conta o testemunho. Ele ainda carrega, né, as sequelas, as cicatrizes daquele intento de assassinato, né? Mas ele está feliz, está na igreja. Ele disse, olha, foi a única maneira através da qual eu consegui voltar. E ele me dizia assim, olha, eu acredito que aconteceu o que aconteceu foi em resposta, Deus permitiu, em resposta às orações da minha mãe. Sabe, amigos, tem momentos que tem gente que, por mais que a gente ame, chame da melhor maneira, não se voltam para Deus. Às vezes, somente com a dor, com o sofrimento. Deus não quer isso. Mas às vezes é necessário, porque é a única maneira do ser humano se humilhar e reconhecer que Deus é Deus. Então já imaginou você orar também a Deus e dizer, Senhor, olha, meu esposo está longe dos teus caminhos. Já chamei de todo jeito, mas Senhor, se for pela dor, trago pela dor também. Às vezes é necessário, porque é a única maneira, tá bom? Agora, o próximo assunto aqui da lição novamente fala sobre Jó. Tá? Aqui fala, né, sobrevivendo por meio da adoração. A história de Jó também aqui é fantástico, né? A história está dele basicamente no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó, que fala a parte histórica. E ali disse, né, que Deus permitiu que Satanás começasse a afligisse Jó em diversas áreas. Porque Deus queria mostrar perante todo o universo a fidelidade de seu filho, porque Satanás acusou, né? Não, Jó, ele te serve só por interesse, só porque você lhe dá isso, aquilo. Ah, se você não lhe desse essas bênçãos, ele ia blasfemar na tua cara. Mas Deus disse, não, eu vou te demonstrar que é o contrário. Ele me serve porque ele me ama, ele não está ali por interesse. Então Deus permite, né, que Satanás possa afligir a Jó em diversas áreas, porque ele quer mostrar o melhor que o verdadeiro caráter de Jó, né? Por outro lado, Satanás queria levar Jó a blasfemar e se rebelar contra ele. Mas aqui vemos que a vida de Jó, ele honrou e glorificou o Deus Criador. Eu vejo aqui que, basicamente, Satanás atingiu três áreas fundamentais na vida de um ser humano. E são áreas até o dia de hoje que Satanás às vezes coloca a mão, ele tenta nos atingir, porque são áreas sensíveis que nos machucam muito. Primeiro, aqui disse que Jó perdeu toda a sua propriedade, toda a sua riqueza em um dia. Tá? Perdeu tudo, ele era um homem rico, empresário, tinha cabeças de gado, cabeças de camelo, era um próspero, muito, muito rico. Mas ele perde todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, todo o seu patrimônio em um só dia. Mas quando ele perde tudo, ele louva a Deus e diz, olha, Deus é que deu tudo. Deus deu tudo. É Ele que pertence a Deus. A glória e a honra seja para Deus. Tá? Ele não questiona, ele não diz, poxa vida, agora que eu estou seguindo a Deus, agora que eu sou cristão, por que acontece isso? Acho que melhor não era ter sido um cristão. Não, ele não questiona isso. Tá? Ele louva a Deus. Ele está mostrando que ele serve a Deus não por interesse, não pelas coisas materiais. Ele está mostrando que Deus é mais importante do que o ouro, a prata, a riqueza desse mundo. Tá? Muita gente, queridos amigos, tem tombado na jornada por amor ao dinheiro, às coisas materiais. Tá? Isso é muito perigoso. Às vezes precisamos passar pelo fogo extremo para que percamos esse amor pelas coisas materiais. Tá? O problema não é ser rico.
O problema não é ter o dinheiro no bolso, o problema é ter no coração. E Jó não se importava com isso, tá? Mas Satanás agora vê que Jó louva a Deus e ele começa agora a atingi-lo numa outra área sensível, que tem que ver com a nossa família. Primeiro diz que ele perde seus 10 filhos num só dia, num só acidente. Que terrível. Eu sei que perder um filho num acidente deve ser doloroso, deve ser cruel. Eu já vi muita gente sofrendo e a dor não entra na nossa cabeça, é muito triste, a dor é muito grande. Mas imagina perder 10 filhos, todos os filhos, num só dia. A dor é imensa, grande mesmo, mas Jó, em lugar de questionar a Deus, amargurar o seu coração, se revoltar contra ele, questioná-lo, Jó louva a Deus, o adora. Inclusive, Satanás, de maneira indireta, vai usar também a esposa de Jó. No momento mais difícil, em lugar da mulher chegar e dizer, meu amor, vou orar por você, vai dar tudo certo, ânimo, não. A mulher chega e diz, olha, ainda você confia no seu Deus? Diz, olha, abandona, blasfema e morre logo. Então, olha, até o casamento de Jó é totalmente assim, atingido. Tá? E você sabe, né, às vezes podemos até perder coisas materiais, mas quando o nosso casamento chega a um clima desse, isso dói. Tá? Isso machuca, mas Jó ele está mostrando que nem a perca de seus filhos, nem a perca de seu casamento, nem a perca do seu patrimônio financeiro o vai levar de colocar seus olhos em Deus. Finalmente, né, Satanás vai atingir a sua saúde física. Ele fica totalmente leproso, pega um caco de telha para se rasgar, enfim, chora, clama, mas mesmo assim os seus olhos estão voltados para Deus. Mesmo que ele muitas vezes questionou, perguntou a Deus por quê, mas ele disse, olha, eu estou sendo como o ouro que está passando pelo fogo, pelo maior fogo. E no meio de toda essa luta, olha o que Jó fez. Eu vou ler para vocês o capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Jó capítulo 1. Vamos ler o versículo 20 e 21. Diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou um manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, muitas vezes nós também podemos ser atingidos nessas áreas, na área da saúde, da família, na área financeira, mas quando você esteja passando por esses momentos, que você seja como Jó, um homem e uma mulher que vai se postrar diante de Deus em adoração e vai dizer, o Senhor Deus, o Senhor o levou. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. No meio das provas, Jó louva e adora a Deus. É assim que ele sai purificado, sai o ouro mais puro. Essa deve ser a nossa atitude, não de revolta. Tá? Tem muita gente, uma vez eu visitei um irmão que não via na igreja, e ele me disse, não vou mais na igreja porque meu pai faleceu, por que Deus permitiu isso, nem os irmãos me visitaram, que é isso, aquilo, não quero saber mais de Deus agora. Olha, por um problema desse, a pessoa se revolta contra Deus. Devia ter sido ao contrário, tá? Mas Deus, ele arrisca, né? Ele arrisca porque ou a gente se revolta contra Deus, ou a gente se volta para Ele, tá? Então, o preço de nos purificar implica isso, né? A outra parte da lição, já chegando aqui, tem só dois aspectos importantes. Fala sobrevivendo pela esperança. Aqui fala sobre a experiência do apóstolo Paulo. Aqui em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo disse assim, ó: Não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província de Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então diz que Paulo conta que enquanto eles
fizeram o trabalho missionário, né, na província da Ásia, passaram por uma terrível tribulação, disse muitas provas acima das forças dele e das pessoas que estavam junto com ele, né, nessa missão. E eu fico pensando, mas quais foram essas provas? Que coisas que Paulo enfrentou? E a resposta está aqui em 2 de Coríntios. Aqui em 2 de Coríntios, deixa eu ver. Capítulo 11, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz assim, ó. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais trabalharei muito mais, porque fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos de assaltantes, perigos de maus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, muitas vezes passei fome, passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. E Paulo aqui é interessante, né? A maneira como ele começa a descrever as coisas que ele passou. Todos os perigos, as provas, as tribulações que ele enfrentou. E disse, todas essas provas estavam além das suas forças. Mas ali ele aprendeu a confiar em Cristo Jesus. É por isso que ele pode dizer, né, em Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Como que um homem chega a falar e diz, olha, tudo eu posso em Cristo que me fortalece? Porque em todas essas provas que ele passou, ele aprendeu a ter esperança em Cristo. Cristo lhe consolou, Cristo lhe ajudou, Cristo fez dele um homem vitorioso. E aqui em 2 de Coríntios 1,14, disse, né, assim como nós fomos consolados, disse, né, assim também devemos agora consolar a outros. Assim como nós passamos as provas, tá, e Deus nos deu o consolo, agora nós devemos ser também um bálsamo na vida das pessoas que estão passando por provações. Tá? Através das nossas palavras, da nossa experiência, devemos encorajar para que outros também sejam vitoriosos. As provas chegam na vida de todas as pessoas, tá? Mas é nessas provas que precisamos aprender a colocar os nossos olhos em Cristo. Disse aqui uma citação bem interessante aqui, um parágrafo, né, da quarta-feira. As vívidas descrições de Paulo sobre as suas dificuldades não foram escritas para que sintamos pena dele, mas para sabermos que mesmo quando estivermos no fundo do poço, o Pai pode intervir para levar compaixão e consolo. Olha aí. A experiência que está aqui é para nos mostrar que há um Deus que cuida da gente, há um Deus que se importa, há um Deus que vai nos fazer vitoriosos, há um Deus que vai nos purificar, tá bom? E finalmente aqui fala, né, sobre o calor extremo. Eu vou ler aqui Isaías capítulo 53, que ali está o texto da quinta-feira, né? Deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro. Aqui fala, né, sobre o sofrimento do Messias, né, que ele vai passar para nos salvar. Mas eu quero ler também assim, o sofrimento muitas vezes pelo qual nós, os justos, precisamos passar. É o 43, deixa eu ver aqui. Isaías capítulo 43. Tá. Deixa eu ver. Aqui o 2. Diz, olha, quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não te queimarás, as chamas não o deixarão em brasas. Tanto Jesus, né, na sua vida, no seu ministério, né, de acordo com Isaías 53, ele passou também por um calor extremo nos últimos momentos da sua vida, mas ele saiu vitorioso. Assim também, de acordo com Isaías agora 43, mostra, né, que muitas vezes nós precisamos e passaremos pelo fogo, mas disse que se confiamos em Deus, o fogo não arderá sobre nós. Se passarmos pelas águas, não nos afogaremos, porque o Senhor estará conosco. E basicamente há 3 motivos pelo qual Deus permite que a gente passe pelo calor extremo das provas. Primeiro, é porque o objetivo é destruir o pecado que há em nós, que tem que ver com a purificação. Quando a gente passa por essas provas, é porque não somos nós que devemos ser destruídos, é o pecado que deve ser consumido aí. Segundo, o calor ou as provas não é para nos tornar miseráveis, mas para nos tornar puros. É para isso que Deus nos criou. O fogo tem que nos restaurar. Tá? Terceiro, o propósito das provas é nos mostrar o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós nos momentos mais difíceis da nossa experiência. Nós sabemos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela vai atravessar por uma prova muito terrível. Isso que nós estudamos na lição passada. Nós passaremos pelo fogo, passaremos pela água, mas se hoje, nas lutas do dia a dia, aprendemos a confiar em Deus e voltar os nossos olhares para Ele, quando nós passemos pelas cenas finais da história desse mundo, nós seremos também vitoriosos. Mas se hoje, às vezes, em lugar de a gente crescer, ter mais maturidade, ficamos revoltados contra Deus, ficamos amargurados, como é que vamos permanecer naquele dia? Aqui no livro de Jeremias, capítulo 12, versículo 5, diz, olha, se você correu com aqueles que estão caminhando e você se cansou, como que você vai contender com aqueles que vão a cavalo? Se na terra de paz você não tinha segurança, como que você vai estar nas espessuras do Jordão? Ou seja, se hoje que tudo é fácil, está tranquilo, você se revolta contra Deus, você não consegue atravessar pelo fogo, como será no dia final, quando você passa finalmente pela última prova? Quando como igreja sejamos perseguidos, tenhamos que abandonar tudo, estejamos dispostos inclusive a dar a nossa vida por causa da nossa fidelidade, quando se dê o decreto dominical, quando sejamos perseguidos, como que vamos permanecer? Hoje, no dia a dia, Deus está nos moldando, Deus está nos preparando, Deus está nos ensinando para que naquele dia você e eu permanecemos firmes. Tá? É necessário, por isso, todos passarmos pelo calor extremo. Eu termino lendo aqui uma citação do Espírito de Profecia, que foi colocado na sexta-feira. Disse assim, ó, Deus sempre tem provado o seu povo na fornalha da aflição. Sempre. Todo o povo de Deus sempre passou pela fornalha da aflição. É no calor da fornalha que a escória se separa do verdadeiro ouro do caráter cristão. Jesus vigia e prova. Ele sabe o que é necessário para purificar o precioso metal. Nós não, mas ele sabe. Para que assim dizer possamos refletir o brilho de seu amor. É por meio do sofrimento e por disciplinas que Deus traz sobre seus servos, que ele vê que alguns têm capacidade que poderão ser empregados no avanço da sua obra e põe essas pessoas à prova. Em sua providência, ele as leva a posições que provem seu caráter. Mostra-lhes suas debilidades e os ensina a buscar nele o apoio, pois ele é o único auxílio. E, portanto, confiemos, disse aqui, nele, tanto nas trevas quanto na luz. Que Deus venha nos abençoar, então. Esses dias estava lendo a história de Noemi. Noemi, ela também passou por grandes provas, passou pelo calor extremo.
viveu a pobreza, né, a necessidade, quando estava em Belém, fugiu para Moabe, pensando ser feliz, ficou mais pobre do que já era, perdeu o marido, perdeu os seus filhos, longe da sua família, longe da sua religião, longe do seu povo, num país estrangeiro. E Noemi vê que tudo deu errado na sua vida. Ela chegou um momento que ela não conseguiu passar por esse teste, por essa prova, e ela se revolta contra Deus. Chega um momento que ela disse: olha, eu não quero que me chamem mais Noemi, porque Noemi significa felicidade, tá? Ele disse: olha, eu não quero que me chamem mais Noemi, porque não tem nada de felicidade na minha vida, eu sou infeliz, tá? E ela disse: olha, a mão de Deus está contra mim, tá? Deus está me castigando, Deus está me punindo. Olha, Deus fez isso, aquilo, tirou tudo em mim. Então, em lugar dela se voltar a Deus em humildade, suplicando, ela se revolta, porque ela é humana, igual do que eu e você. Ela disse: olha, a mão de Deus está contra mim. E eu não quero mais me chamar Noemi, a partir de hoje meu nome será Mara. Mara significa amargura. Disse: olha, porque minha vida está desse jeito, meu coração está assim, amargura. Então meu nome vai ser, a partir de agora, amargura. Só que Deus trabalha através de Ruth, a sua nora, e a história dela é bem bonita, né? Quando elas voltam para Belém e Deus começa a restaurar a vida de Noemi. No final, né, ela vai ter um neto através da sua nora, através de Ruth, quando ela vai se casar com Boaz. E ela pega o neto e ela diz assim: olha, agora todo mundo pode dizer que eu sou a mulher mais feliz que existe. Antes pensei que minha vida estava tudo ruim, acabou, pelas grandes perdas que eu tive. Mas o Senhor restaurou tudo, o Senhor trouxe a paz, a esperança. Hoje eu sou a mulher mais feliz. E através desse neto que vai nascer o Messias, Jesus Cristo. Tá? Quando você vê a genealogia, essa criança faz parte da genealogia do Messias. Se Deus decidiu usar Noemi como parte fundamental nesse processo para a chegada do Messias. Aí, a lição que eu vejo aqui, olha, há muitas vezes que nós, em lugar de colocar os nossos olhares para Deus, vemos só para os problemas e nos rebelamos, mostramos amargura. Mas através disso, inclusive, Deus é tão misericordioso que Ele nos trata com paciência, com ternura. Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai abrindo os nossos olhos, vai nos dando mais maturidade. E a gente começa a enxergar melhor a situação e vemos que, de fato, Deus é amor. Então, quando você esteja passando também pelo calor extremo, que você seja purificado e que você coloque seus olhos em Cristo. Amém? Eterno Deus, estamos finalizando a recapitulação aqui da lição. Que essa mensagem venha nutrir o nosso coração. E também, Senhor, nos ajude para que através das nossas palavras, nossos conselhos, possamos consolar os nossos irmãos que talvez também estão passando por momentos difíceis. Mas, Pai Santo, que nesse calor extremo, nós confiamos em Ti e saiamos vitoriosos, refletindo, Senhor, o caráter de Cristo. Que o Senhor tire de nós todo o pecado, toda a escória. Queremos viver por Ti e para Ti. Suplicamos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Então, queridos amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Continuem estudando a lição da Escola Sabatina. Nos encontramos na próxima semana. Até mais.